Então abra sua Bíblia aí, João, capítulo de número 16 e o verso 33. Hoje eu quero pensar assim, meditar com você aqui sobre aflições da vida. João 16, verso 33. Nem precisa falar assim, quem achou, né? Porque já bota no telão, todo mundo achou. João 16 e 33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Seria muito bom se a vida fosse feita só de momentos bons. Seria uma maravilha se na vida a gente só tivesse momentos de alegria, momentos de prazer, momentos de vitória. Seria espetacular, irmãos, se a realidade da vida fosse essa. Se a gente não tivesse choro, se a gente não tivesse angústia, se a gente não tivesse momentos tormentosos, tempestades, seria uma maravilha se a vida fosse feita só de alegria, só de vitória, só de sucesso. Mas não é assim. E quando a gente se dispõe a viver, a gente tem que estar preparado para entender isso. A gente tem que estar com um coração pronto, uma alma pronta, um espírito. Eu vou usar a palavra que Jesus disse, tem bom ânimo. A gente tem que estar com ânimo pronto para saber que na vida você não vai ter só alegria. Seria muito bom se fosse todo dia, pastor, só vitória, só alegria. Mas não é. E Jesus está preparando a gente para esse negócio. Ele está dizendo, olha, eu estou falando isso para que vocês tenham paz em mim. Mas eu não vou aqui dourar a pílula, como eu falo aqui. Eu não vou aqui enfeitar o pavão. No mundo vocês vão ter aflições. Às vezes eu vejo pessoas entrando no meu gabinete pastoral, assim, espantadas, aturdidas, surpresas, porque a vida tem reservado para ela momentos ruins, porque ela está vivendo uma crise, uma adversidade em alguma área, financeira, conjugal, com filho, profissional, e ela entra no meu escritório, conversando comigo, como se aquilo fosse algo do outro mundo, como se ela não tivesse que viver aquilo, ou não pudesse viver aquilo. E tem gente que vai até mais além. Ele olha para mim e fala assim, por que comigo? Como quem dizendo, com o outro pode, comigo não. Com o outro pode acontecer, mas comigo não. E por que não? Por isso que Jesus várias vezes ele falava assim, em verdade vos digo. Em verdade. Alguém sabiamente disse assim, se a vida fosse fácil, ninguém nascia chorando. Então Jesus está dizendo aqui para a gente, que a gente não deve ficar frustrado, que a gente não deve ficar revoltado, que a gente não deve culpar Deus, culpar pessoas, transferir responsabilidades por coisas que acontecem com a gente, porque vai acontecer. A crise vai bater na porta da gente, a tormenta vai bater, a adversidade vai bater. Agora, o X da questão não é se isso vai acontecer ou não. O X da questão é como é que você vai reagir. Qual vai ser a sua reação diante das aflições, diante das tormentas? É isso que
Ele está querendo preparar a gente. Olha, eu estou falando isso para que vocês tenham paz em mim. Ele está dizendo, não importa o que está acontecendo, se vocês tiverem paz em mim, a vitória vai chegar, a bênção vai chegar, o milagre vai acontecer, mas tem que ter paz em mim, meu Deus do céu. Agora, ele está dizendo, você vai ter aflição. Por que a gente tem aflição? Que seria muito bom se a gente não tivesse, como eu falei. Mas existem muitos motivos para isso, né? Para as aflições chegarem. Talvez você está aqui na igreja hoje e você está enfrentando uma aflição. Seu barco está sendo açoitado aí pelos vendavais da vida. Agora, por que a gente vive aflições? Por que a gente às vezes experimenta aflições na vida? São várias razões, né? Uma das razões por que a gente enfrenta aflições é por uma ação de Satanás. Porque Satanás, o que ele mais gosta, o que Satanás tem assim mais prazer, é trazer aflições para a gente. Satanás é a personificação suprema do mal. Assim como a bondade é a essência do caráter de Deus, ou a essência do caráter de Deus é a bondade, a essência do caráter do diabo é a maldade. E como um ser que tem como essência malignidade e maldade, como um ser que é a personificação suprema do mal, o diabo quer trazer aflições para a nossa vida, Então, pastor, por que eu passo aflições? Primeiro, por uma ação do diabo, por uma ação de Satanás. João 10:10, Jesus diz assim: o diabo veio matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho dedicado espiritualmente pelo diabo. O diabo, seu maior intento, seu maior ofício é assaltar a humanidade, é roubar a humanidade, é trazer aflição para o ser humano. E a Bíblia tem um livro que mostra essa verdade que eu estou falando para você. É o livro de Jó. A Bíblia diz que um dia, quando os anjos chegaram diante de Deus, o diabo veio junto. E quando o diabo chegou diante de Deus, Deus perguntou: você tem visto meu servo Jó? O diabo disse: é claro, o senhor cercou ele de bens, o senhor cercou ele com tudo de bom, ele só tem que te adorar mesmo, te louvar, render graças ao Senhor. Aí o diabo disse assim: permita que eu toque nele. Quer dizer, deixa eu tocar em tudo que ele tem, me dá a permissão para agir, e o senhor vai ver se quando eu trouxer uma aflição para ele, se ele vai parar, se ele não vai parar de te adorar e de te louvar e te servir. E Deus permitiu. Está lá, é só você ler depois o livro de Jó em casa. Você vai ver que o diabo veio. Jó tinha 3.000 camelos, 7.000 ovelhas, 15 juntas de bois, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E o diabo veio e tirou tudo de uma vez só. Perdeu tudo. Todo o patrimônio dele ele perdeu numa hora só. A Bíblia diz que Jó tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Morreram todos na mesma hora, no mesmo dia. Imagine, 10 caixões na casa de Jó, na sala da casa. Perdeu um filho, já dói. Imagine perder 10, de uma vez só, na mesma hora. O diabo veio e trouxe uma chaga da cabeça até a planta dos pés. Historiadores dizem que a 30 metros de distância ninguém suportava o mau cheiro da carne podre de Jó. Porque quem é que pode trazer aflição? Uma ação do diabo. O diabo agindo pode trazer uma aflição. Aí você olha para mim hoje e diz: pastor, então quer dizer que nós estamos à mercê do diabo? Não, nada disso.
Porque 1 João capítulo 5, verso 18 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Isaías 59, 19 diz: vindo o inimigo como correntes de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Presta atenção, o diabo quer tocar em você, mas entre você e o diabo tem uma palavra liberada de Deus impedindo o diabo de tocar na sua vida. Deus disse: Satanás, aquele que tem a marca do sangue do meu filho, nesse você não pode tocar. Então cada pessoa que está na De Bueno hoje, que reconhece que tem a marca da promessa, pode levantar a sua mão e glorificar Deus, porque o diabo não pode tocar na sua vida, meu irmão. Olha aí para alguém que está perto de você e fala assim: você tem a marca da promessa, e quem tem a marca da promessa, o diabo não pode tocar. Mas por que a gente tem aflição? A gente tem aflição também por consequência do pecado. Quando o homem pecou lá no jardim do Éden, o pecado trouxe aflição. É só você ler lá. O pecado trouxe aflição para a terra. Deus disse: a terra vai produzir abrolhos, espinhos e cardos. O pecado trouxe aflição para o homem. Deus disse assim: do suor do teu rosto agora você vai comer o teu pão. O pecado trouxe aflição para a mulher. Deus falou: multiplicarei grandemente a dor na tua conceição. Deus disse: com dores você vai dar à luz a filhos. Os três maiores legados do pecado: morte, dor e sofrimento, ou aflição. Eu não estou dizendo que toda aflição que você sofre é por causa do pecado, mas eu estou dizendo que em todo lugar onde o pecado reina, em todo lugar onde o pecado governa, em todo lugar onde o pecado tem legalidade, vai haver aflição, vai ter aflição. Agora, por que o pecado traz aflição, pastor? Porque o pecado escraviza a pessoa. Uma pessoa dominada pelo pecado, ela é escrava do pecado, ela é cativa do pecado. E porque o pecado escraviza, o pecado traz aflição. Qual é o escravo que não tem aflição? Qual é a pessoa cativa que não é aflita? Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 6, verso 22, Paulo diz assim: nós fomos libertos do poder do pecado. Presta atenção, só é liberto quem é cativo, só é liberto quem é prisioneiro. Se Paulo está dizendo que nós fomos libertos do pecado, é porque o pecado tem o poder de escravizar, é porque o pecado tem o poder de criar cativeiros. Por que o pecado traz aflição? Porque o pecado escraviza. João 8,34, Jesus disse assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E Pedro, quando escreve a sua carta no capítulo 2, verso 19, da segunda carta, segunda de Pedro 2,19, Pedro diz assim: do que alguém é vencido, do tal se torna escravo. Uma pessoa que é vencida pelo pecado, ela se torna escrava do pecado. Uma pessoa que é vencida pelo pecado, ela se torna prisioneira do pecado. E porque o pecado escraviza, o pecado traz aflição. Agora tem uma boa notícia aí para te dar, que João 8,32, Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, Jesus disse assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Então escuta o que eu vou te falar aqui, a escolha é sua. Se você quiser sair deste culto hoje escravo do pecado, prisioneiro do pecado, e continuar vivendo uma vida de cativeiro, essa vai ser a sua realidade. Mas se você quiser sair desse culto hoje livre das algemas do pecado,
livre das prisões do pecado, livre das cadeias do pecado. Jesus está aqui nessa igreja hoje e Ele tem a chave para te libertar. E se Jesus te libertar verdadeiramente, você vai ser livre. Se Jesus te libertar, vai começar uma nova história de vida para você, e vai começar um novo tempo de vida para você. Uma terceira coisa que pode causar aflição na gente, ou pode trazer aflição, uma ação do diabo, uma consequência do pecado. Terceiro, um estilo de vida. O que pode trazer aflição para a gente? O jeito que a gente vive, a maneira de viver da gente. O seu jeito de viver, a sua maneira de viver pode trazer aflição. Por isso que Gálatas 6:7, a Bíblia diz assim: tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Oséias 8:7 diz assim: se você plantar vento, você vai colher tempestade. Porque eu já falei várias vezes aqui na igreja, a vida só devolve o que você dá para ela. Por que a gente pode ter aflição na vida? O jeito de viver, o estilo de vida que a gente leva. Por exemplo, o cara bebe, fuma, usa drogas. O que vai acontecer com ele? Pode ter um infarto, pode ter um derrame, pode ter um câncer, pode ter uma cirrose hepática. O que é isso? Isso é uma aflição como resultado do jeito de viver. Por exemplo, o camarada é empregado, trabalha numa empresa, mas ele é um empregado improdutivo. Ele só chega atrasado, ele é preguiçoso, ele demora uma semana para cumprir uma ordem que é dada para ele. O que vai acontecer? Ele vai ser demitido. E quando ele for demitido e engrossar o cordão dos desempregados do Brasil, o inimigo é furioso. O inimigo não, é o seu jeito de viver. A aflição que você está passando é por causa da maneira de viver. Por exemplo, um casal inverte papéis, não tem acordo, vivem vidas separadas apesar de serem casados, cada um tem a sua vida, cada um tem seu sonho, cada um tem seu projeto. O que vai acontecer com esse casal? Vai só sobrar. O que vai acontecer com esse casal na jornada da vida? Não vão terminar bem. É o diabo? É uma ação sobrenatural maligna? Não. É o estilo de vida, é o jeito de viver. A maneira de viver vai trazer aflição. Então, deixa eu te dizer algumas coisas que se você fizer, vai trazer aflição para você. Deixa eu te dizer algumas coisas que você tem que rechaçar o seu viver, porque senão isso vai trazer aflição para a sua vida. Primeiro, eu já falei isso aqui, não é nada novo: entrar em guerra que não é sua. Toda vez que você entrar numa guerra que não é sua, se prepare, porque você vai ter aflição. Toda vez que você entrar numa guerra que não te pertence, que não tem nada a ver com você, e você quiser melhorar a vida de alguém, se prepare para estragar a sua. O que pode trazer aflição, pastor, no meu estilo de vida? Entrar em guerra que não é sua. Toda vez, meu irmão, que você tentar ajudar alguém que Deus está tratando com esse alguém, se prepare, porque a aflição dele vai vir para você. Provérbios 26:17. Salomão diz assim: aquele que entra em questão alheia é como alguém que passa e quer pegar um cachorro pela orelha. Vai dar ruim. É isso que ele está falando. E Pedro, no capítulo 4, verso 15, falou assim: cuidado, para você não padecer. Olha o que ele está falando, escuta esse versículo aqui.
Tenha cuidado para você não padecer, não sofrer, ele está falando, como ladrão, homicida, malfeitor, ou como alguém que se intromete em questões alheias. Pedro está dizendo assim: o ladrão vai sofrer, o homicida vai sofrer, o malfeitor vai sofrer, mas aquele que se intromete em questões alheias também vai sofrer. Você não pode consertar quem não quer ser consertado. Mas você pode estragar a sua vida tentando fazer isso. Eu vi uma frase uma vez que dizia assim: antes de você tentar curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir de tudo aquilo que o torna doente. Você quer viver uma aflição? Estilo de vida. E entre essas ações, entrar em questões alheias. Sabe uma outra coisa que pode trazer aflição para você, com relação ao seu estilo de vida, seu jeito de viver? Você amar o dinheiro. Amar o dinheiro pode trazer aflição para você. Uma vez eu li uma frase que dizia assim: cuide bem das coisas que o dinheiro não compra, porque são elas que te tornam rico. Paulo escreve a Timóteo no capítulo 6, verso 10, e diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todas as aflições. E ele até escreve de maneira mais contundente e fala que se a gente amar o dinheiro vai trazer muitas aflições. Estilo de vida, o que pode trazer aflição? Entrar em guerra alheia. Que mais? Amar o dinheiro. Irmãos, o dinheiro não muda as pessoas. O dinheiro só revela quem elas são realmente. Se você ama o dinheiro, escuta o que eu vou falar aqui. Você não vai ter fidelidade diante de Deus. Se você ama o dinheiro, você não vai ter liberalidade diante de Deus. Se você ama o dinheiro, seu coração não vai ser um coração de honra e de reconhecimento por tudo que Deus tem feito por você. E se você não tem fidelidade, se você não tem liberalidade, se você não tem um coração que honra e reconhece, a bênção de Deus não vai estar sobre a sua vida. A prosperidade de Deus não vai ser uma realidade no seu viver. Então, entenda o que eu estou falando. O dinheiro não é a coisa mais importante da sua vida, mas ela afeta todas as coisas que são importantes da sua vida. E a partir do momento que você não tem a bênção de Deus, a partir do momento que a prosperidade, a lei da multiplicação e da sobra não acontece na sua vida, porque você ama o dinheiro, a falta do dinheiro vai perturbar sua paz. A falta da bênção financeira vai trazer aflição para o seu coração. Terceira coisa, que no meu estilo de vida pode trazer aflição para mim: não ter cuidado com a língua. Se você é uma pessoa que não tem cuidado com a língua, não tem cuidado com aquilo que você fala, isso pode trazer aflição. Só eu que estou falando, não, é a Bíblia que diz. Provérbios 21 e 23 diz assim: aquele que guarda a sua boca, aquele que guarda a sua língua, livra a sua alma de grandes angústias. Aquele que guarda a sua língua, livra a sua alma de grandes aflições. Eu já falei aqui na igreja, até o peixe
quando fica de boca fechada, se livra de problemas. E se você pudesse comer as palavras que você fala, a sua alma seria nutrida ou a sua alma seria envenenada? Se as palavras que você diz pudessem estar diante de você e você fosse comê-las, a sua alma seria fortalecida ou a sua alma seria envenenada? Provérbios 10:11, a Bíblia diz assim: a boca do justo é manancial de vida. Eu estava lendo um livro do pastor Billy Graham, e eu achei uma frase espetacular dele. Billy Graham diz assim: são tantos crentes atacando outros crentes, que o diabo até fica sem ter o que fazer. É triste perceber que mesmo no rebanho de Deus, escuta isso que eu estou te falando, é triste perceber que até mesmo no rebanho de Deus, as maiores feridas são de outras ovelhas e não de lobos. Minha pergunta para você hoje, para você pensar, é a seguinte: quando um irmão cai, qual é a primeira parte do seu corpo que se move? A sua mão ou a sua língua? Uma outra coisa que pode trazer aflição para a gente, eu sei que é ruim de dar glória, mas firma o golpe aí, e não geme não, irmão. Uma outra coisa que pode trazer aflição para a gente, escuta isso: andar com gente errada. Irmão, podia parar aqui, esses 10, 15 minutos para frente que eu vou pregar, para ficar só nisso aqui. Andar com gente errada pode trazer aflição para você. Provérbios 13:20 diz assim: anda com sábio e você vai ser sábio, anda com tolo e você vai ter muitas aflições. Se você anda com gente errada, você vai ter aflições. Tem muita gente na igreja que vive perguntando a Deus: Senhor, por que eu faço tudo? Eu procuro ser fiel, eu procuro papapá, eu procuro, por que porta fechada, céu de bronze? Mas você está andando com gente errada. Tem dois homens na Bíblia, Jesus e Jonas. Os dois enfrentaram uma tempestade, os dois estavam no barco. Só que um causou a tempestade e o outro acalmou a tempestade. Qual que é o seu problema? É que você está andando com gente que fica causando tempestade na sua vida, ao invés de andar com gente que acalma a tempestade na sua vida. Seu problema é esse. Você está andando com gente que, ao invés de acalmar a tempestade da sua vida, está causando tempestade da sua vida. Olha aí para o irmão e fala para ele: eu tenho uma palavra de Deus para você agora. Fala aí para ele. Fala assim: o seu problema é que você está andando com gente que está causando tempestade, ao invés de acalmar a tempestade. O paralítico só foi curado porque ele tinha amigos que o levaram até Jesus. Minha pergunta para você hoje é essa: e os seus amigos estão levando você para onde? E depois fica reclamando: pastor, tá difícil. Tá, claro. Você tem que pôr gente no barco da sua vida que vai acalmar a tempestade, não é que vai causar tempestade não, moço. Eu preguei uma mensagem esses dias aqui e eu falei: escolha bem os seus amigos, porque eles vão te inspirar a crescer ou vão fazer você acreditar que você não consegue. Um dia eu preguei uma mensagem aqui na igreja, eu falei esse versículo, eu gosto muito dele. Jeremias 13:23. Ele faz uma pergunta:
Ele diz assim: pode o etíope mudar a cor da sua pele? Ele está falando, pode o negro alterar a cor da sua pele? Pode uma pessoa negra alterar a cor da sua pele, mudar a cor da sua pele? Aí ele faz outra: pode o leopardo mudar as suas manchas? E aí ele responde, ele finaliza o pensamento dizendo assim: assim é impossível uma pessoa fazer o bem se ela é ensinada a fazer o mal. Ele está dizendo, é impossível um negro mudar a cor da pele. É impossível um leopardo mudar as suas manchas. Também é impossível uma pessoa fazer o bem se ela é ensinada a fazer o mal. Deixa eu te explicar. Com quem que você está andando? Com quem você está mantendo relacionamentos profundos? Se você anda com um murmurador, o que um murmurador vai te ensinar? Eu não sei mais onde eu li isso, mas essa frase dizia assim: murmurar é você dizer para Deus, se eu estivesse no seu lugar eu faria melhor do que você. Se anda com murmurador, o que vai te ensinar? Se anda com rebelde, gente que tem um espírito de desobediência violento, gente que não se rende, não se curva, não se submete, o que essa pessoa vai te ensinar? Você anda com gente que vive metendo a lenha na igreja. Você anda com gente que vive falando mal da igreja. O que essa pessoa vai te ensinar? E deixa eu te dizer uma coisa: todo Judas precisa de uma mesa que compre o seu descontentamento. Escuta isso que eu estou te falando. Todo Judas precisa de uma mesa que compre o seu descontentamento. E a maior covardia que pode existir, escuta isso que eu vou te falar. A maior covardia é você falar mal de alguém e esse alguém estar de joelhos orando por você. A maior covardia é você falar mal de alguém e esse alguém estar de joelhos orando por você. Sabe por que tem muita gente que enfrenta aflição? Porque anda com gente errada. Mas eu estou aqui debaixo do Espírito Santo para declarar agora, de olho aberto, profetizar, que ainda esse ano Deus vai colocar só gente boa no seu caminho, na sua vida. Ainda esse ano Deus vai colocar só gente que vai acalmar a tempestade na sua vida, em nome de Jesus. Olha para alguém e fala: eu quero profetizar para você o que o pastor está declarando aqui. Fala aí. Fala: ainda esse ano Deus vai colocar só gente boa no seu caminho e só gente que vai acalmar as tempestades da sua vida. E eu vou terminar aqui te dizendo duas coisas. Eu vou terminar. Primeiro, Deus não permite nada na sua vida que você não possa suportar. Deus não permite nada na sua vida que você não possa suportar. Pastor, eu estou passando essa aflição. Deus sabe que você tem capacidade de suportar. Senão Ele não permitia isso na sua vida. Se Deus está permitindo você viver isso que você está vivendo, é porque Deus sabe que você tem capacidade de suportar. Porque Deus não permite nada que você não suporte. Salmo 103, verso 14. Deus conhece a nossa estrutura.
1 Coríntios 10:13, Paulo diz assim, que Deus não vai permitir nada na sua vida que você não tenha capacidade para suportar. Ele está falando especificamente de tentação, mas vale para tudo. Fiel é Deus que não vai deixar você viver algo que você não pode resistir. Mas quando você estiver vivendo aquela aflição, Ele vai te dar um escape para você suportar, disse o apóstolo Paulo. Então Deus, se você está vivendo isso, meu irmão, Deus sabe que você tem capacidade de resistir, Deus sabe que você tem capacidade de suportar, e Deus sabe que você tem capacidade de vencer e vai vencer em nome de Jesus. Salmo 66, o verso 12, eu gosto muito desse salmo. Diz assim: o Senhor permitiu que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo, passamos pela água, mas no final o Senhor nos levou para um lugar espaçoso. Escuta o que eu vou te falar aqui. Pode ser que você está aqui na igreja e Deus está permitindo o inimigo cavalgar na sua cabeça. Tem gente que está no culto hoje e diz: pastor, isso aí é uma realidade na minha vida. O diabo, o inimigo, pessoas, circunstâncias, o inimigo está cavalgando sobre a sua cabeça. Você está vivendo isso. Deus está permitindo o inimigo cavalgar sobre a sua cabeça. Você está passando pelo fogo, você está passando pela água, mas a boa notícia é que Deus está preparando um lugar espaçoso para você. Deus está preparando um lugar de vitória para você. Então olha aí para umas 2 ou 3 perto de você e fala assim: depois dessa crise vem promoção de Deus para a sua vida. Fala aí. Fala aí, irmão, pelo menos para umas 2 ou 3. Depois dessa crise vem promoção de Deus para a sua vida. Levanta a sua mão que eu quero profetizar para você hoje à noite. Essa luta não vai te matar, essa luta não vai te destruir, essa luta não vai te arrasar. O diabo está pensando que vai fazer isso, mas essa luta vai te promover, meu irmão, porque depois dessa luta vem promoção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra aí, pode dar um glória a Deus, pode dar um aleluia ao Senhor. Vem promoção de Deus para a sua vida depois dessa crise. Vem. E a segunda verdade que eu quero falar: você não está só nessa crise não. Deus está com você. Fala aí para umas 2 ou 3, você não está sozinho, Deus está com você. Não, irmão, declara com fé, fala: você não está sozinho, Deus está com você, Deus está com você. Você crê que Deus está com você? Fique de pé em nome de Jesus. Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você. Sai desse culto hoje, Deus está com você, meu irmão. Pode estar passando a pior aflição que existe, você não está sozinho, Deus está com você. Salmo 23, verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Primeiro Samuel capítulo 5, Davi olha para Deus e diz assim: Deus, eu vou enfrentar os filisteus, eu devo sair para a guerra? Deus disse: não, você não vai sair. Irmão, esse texto para mim é um dos textos mais violentos da Bíblia. Deus disse: você não vai sair, você vai ficar olhando para a copa das árvores. E quando você escutar, olha o que Deus fala. Quando você escutar, quando você ouvir um ruído de um exército marchando na copa das árvores. Eita. Tem lógica isso não, irmão. Deus diz: quando você ouvir um ruído, um barulho de um exército marchando na copa das árvores, pode ir, porque eu já fui na sua frente para te dar a vitória.
Os 30, 40 entenderam o que eu falei. Vou repetir. Deus diz: quando você ouvir, quando você perceber algo inexplicável, quando você perceber algo que ninguém pode fazer por você, quando você perceber algo sobrenatural, pode ir, Davi, porque eu já fui na sua frente para te dar vitória. Pega na mão de quem está perto de você e levanta assim. Pega aí. Deus vai fazer coisas extraordinárias em seu favor. Deus vai fazer coisas sobrenaturais em seu favor. Escuta o que eu estou te falando. Não importa a sua aflição, aquilo que ninguém pode fazer por você, Deus vai fazer por você. E Deus está falando com gente aqui: eu vou na sua frente, e eu vou na sua frente para te dar vitória. Eu vou na sua frente para te dar vitória. Meu irmão, se Deus vai na frente, Deus vai para dar vitória, hein? Se Deus vai na frente, Deus vai para abrir porta. Se Deus vai na frente, Deus vai para fazer milagre. E eu estou profetizando que nessa semana Deus já saiu na sua frente, e o milagre vai acontecer, e a vitória de Deus vai acontecer para você. Recebe essa palavra aí. Deus está dizendo: eu vou na sua frente e eu vou te dar vitória. Eu vou na sua frente, eu vou te dar vitória. Declara para alguém que você está segurando a mão aí. Fala: Deus vai na sua frente e vai te dar vitória. Fala aí, meu irmão. Deus vai na sua frente e vai te dar vitória. Fica segurando a mão dele aí. Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu contei isso aqui. Você pode segurar a mão dele aí. Segura aí um pouquinho. Eu fui pregar numa igreja de São Paulo, pequenininha. A igreja de comprimento era menor do que a nossa de largura. E eu cheguei e fiquei na casa do pastor. Naquela igreja tinha uma irmã. Ela era zeladora da igreja. Não tinha hospital na cidade, só um posto médico. Ela foi no médico. O médico falou: seu coração está inchado, não consegue bombear sangue do seu corpo, a senhora vai morrer. A irmã disse assim: a não ser que Jesus me cure, não é, doutor? Ele falou: nisso aí eu não entro não, mas clinicamente a senhora não tem cura. Naquela noite eu fui pregar. Quando eu estou pregando, eu olhei e vi a irmã lá atrás assim. E eu disse: ei, irmã, a senhora que está com essa blusa cor não sei mais qual, fique de pé. Ela ficou. Eu falei: Jesus me manda lhe dizer que Ele é o maior cardiologista que existe, e esta noite Ele vai lhe dar um coração novo para a sua glória. Vem aqui à frente, irmã. Ela saiu do lugar dela, veio aqui à frente. Eu comecei a orar por ela. Quando eu estava orando por ela, por aquela irmã, terminei de orar, tinha um homem ajoelhado do lado dela, e o cara chorava mais do que ela. E aí ele me perguntou, me pediu: pastor, eu posso falar? Eu perguntei ao pastor: eu posso dar o microfone para ele? O pastor disse: pode. Eu dei o microfone para o camarada. Ele virou para a igreja e disse: irmãos, vocês não me conhecem, mas eu sou o médico que clinicou essa mulher, eu sou o médico que consultou essa mulher, e fui eu que disse para ela que ela não tinha mais cura. Mas quando os irmãos oravam, eu vi quando uma mão veio, e nessa mão tinha um coração, e essa mão cravou o peito dessa mulher, e quando a mão saiu não tinha mais coração nela. Ele disse: pastor, eu sou um médico aqui da terra, mas eu reconheço que acima de mim existe o médico dos médicos, que é Jesus, e eu quero aceitá-lo na minha vida, no meu coração. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Levanta a mão dele e dela e comece a adorar a Deus aí agora. Comece a celebrar ao Senhor aí agora, porque Deus está livrando justos de aflições nessa noite. Tem milagre de Deus sendo agora liberado sobre a sua vida e sobre a sua casa. Quando esse culto terminar e você chegar em casa, vai ter um ambiente diferente, vai ter uma glória diferente, vai ter algo novo esperando você, porque há um milagre sendo liberado. Deus
Deus está livrando justos de aflições essa noite. Celebre a glória do Senhor hoje. Celebre a majestade do Senhor nessa noite. Glorifique a Deus, porque Deus é um Deus que livra, é um Deus que abençoa. O nosso Deus é um Deus que traz vitória para os teus filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria que você desse um abraço em pelo menos 2 pessoas e dissesse para ela assim: hoje Deus está te livrando das aflições. Pelo menos 2. Eu estou declarando que hoje Deus está livrando você das aflições. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é isso, meu irmão? Deus está te livrando das suas aflições. Eu não posso acreditar que alguém que está sendo livre das aflições não celebre isso. Eu não posso acreditar que alguém que Deus está livrando ele das suas aflições, cara, olhe isso como algo normal, comum. Está livrando das aflições. Deus está te livrando das suas aflições nessa noite. Levante sua mão aí, meu irmão. Xaracandarava xiriorehaço neriandahai. Liriandarava candarava suriandahas. Siriorehaço nerbiandarava shuriandahai. Deixa Deus ouvir um alarido no arraial de quem está sendo liberto das aflições. Deixa Deus ouvir a alegria da sua voz, se você está sendo liberto das aflições. É Deus.
de noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito. Exalte ao Senhor, exalte ao Senhor. Adoramos o Senhor com muito louvor. Aleluia. Abrace alguém. Eu sei que eu tenho que terminar, mas eu sei também que o Espírito de Deus está aqui hoje à noite, meu irmão. Abrace alguém aí e celebre com ele a vitória dele nessa noite. Abrace alguém aí e celebre com ele que Deus está livrando ele ou ela das aflições. Celebre, celebre. Aleluia, aleluia, aleluia. Ninguém tem um Deus como nosso Deus. Aleluia. Tudo que eu tenho é um aleluia para te dar, Jesus. Tudo que eu tenho é um aleluia para te dar, Senhor. Eu tenho um aleluia para ti hoje. Eu tenho um aleluia para ti hoje. Eu tenho um aleluia para ti, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? Quantos podem aplaudir ao Senhor, irmão? Aleluia. Aleluia. Eu não posso terminar o culto sem dar a você que está aqui uma chance de aceitar Jesus como seu Salvador. De viver essa realidade de Deus livrar você das suas aflições. Quem sabe eu estou pregando aqui para um casal que está aqui, que está vivendo uma aflição no casamento. Quem sabe eu estou pregando para um pai e uma mãe que está vivendo uma aflição com o filho. Quem sabe eu estou pregando para uma moça, um rapaz que está vivendo uma aflição em relação ao seu futuro. Quem sabe eu estou pregando para alguém que já esteve na casa de Deus e hoje você está fora e está vivendo uma aflição de estar fora da casa de Deus. Eu quero te convidar a sair do seu lugar. Se tem alguém hoje que quer receber Jesus ou voltar para os braços do Pai e ser livre das suas aflições, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Essa igreja quer ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Tem alguém que quer fazer isto? Quem sabe você está visitando a igreja hoje, veio a convite de alguém, ou não veio por convite de ninguém, mas veio à casa de Deus. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui. Nós queremos orar por você. Tem alguém que quer fazer isto hoje? Abrir o coração e deixar Jesus entrar e transformar a sua vida e mudar a sua história. Eu estou esperando você. Tem alguém?
Cristo. Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém quer vir para Deus hoje? Deus está esperando você. Não? Muito bem, nós vamos orar por ele. Pastor Bruno, pega aí esse microfone, vem cá, meu filho, para você fazer esta oração. Estenda as mãos para cá, irmãos. Vamos orar por ele com o pastor Bruno. Amém. Vamos orar por ele. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos felizes nessa noite. Senhor, nós pedimos agora que o Senhor mude a trajetória de vida deste moço, deste rapaz, deste homem. Senhor, livra ele das aflições, meu Pai. Senhor, escreve o nome dele no livro da vida do Cordeiro. Dê-lhe uma nova caminhada, um novo sentido de vida. Senhor, nós abençoamos a vida deste homem e declaramos como igreja que ele vai viver uma realidade diferente a partir de hoje. A partir de agora, meu Pai, o Senhor está dando a ele um novo sentido de vida e nós o abençoamos com todas as sortes de bênçãos. Senhor, nós glorificamos o teu nome e dedicamos ao Senhor todo este momento e louvamos a ti pela vida do nosso irmão, em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus.